Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, não de 1 Reis. Capítulo 13 de 1 Reis, para a glória do Senhor. E disse, a partir do versículo 1, 1 Reis, capítulo 13, verso 1. Amém? Encontraram? Vamos lá? E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele, tipo assim, prendei-o, né? Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e então não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontava pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como a outra. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e confortar-te-ei e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho que fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Senhor nosso Deus, a palavra ela é do Senhor. Por isso, nesse momento, ó Pai, eu venho pedir ao Senhor, para que no nome santo e glorioso do Senhor Jesus, o Senhor me usa para transmitir uma palavra para a congregação, e abençoe esta igreja reunida, e tenha misericórdia de nós. Eu sou apenas o vaso, Senhor. O Senhor é o oleiro. Eu sou apenas o vaso de barro. E o Senhor colocou essa excelência no vaso de barro, para que a honra e a glória continue sendo e será para sempre. Seja do Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Amém. As palmas ao Senhor. Aleluia. Glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Olha bem, para você entender, eu vi alguns pontos importantes, como todos, mas alguns me foram revelados aqui nesta mensagem. Glória ao Senhor Jesus. Nós vemos aqui um homem que era profeta. Só que esse profeta aqui não era um homem muito velho, ele era um profeta mais novo. Ele era um profeta. Deus mandou esse homem de Judá profetizar em Israel, porque naquela época existia o reino do norte e do sul, existia o reino de Judá. Depois da separação, depois do reino de Salomão, separaram-se os reinos de Israel, Judá e Israel. Então Deus mandou esse homem
lá em Judá para profetizar, não é? Para profetizar cá em Israel. Por quê? Porque o rei Jeroboão, ele tinha feito o que é mal perante os olhos do Senhor. Quem governava no reino de Israel era o Roboão, o irmão dele. E ele, o Jeroboão, fez o que era mal, mandou fazer 2 bezerros de ouro, colocando numa cidade um e outro em outra cidade, para que o povo tivesse mais, né, ficava mais perto para esse, mais perto para aquele, para eles terem liberdade de adorar ali aquele bezerro de ouro. Mas então, este rei tinha erguido um certo altar para a adoração dele lá, concedendo os seus deuses, mas Deus envia um profeta jovem, um homem com a sabedoria de Deus, a graça de Deus. Deus usou esse profeta, Deus o enviou, Deus falou com o profeta jovem. Importante, foi Deus que falou com ele, falou com esse profeta, para que ele fosse e profetizasse, louvado seja Deus, para que ele fosse e profetizasse, bendito seja o nome do Senhor, lá no reinado de Israel, que ele fosse lá onde esse rei estava com esse altar e falasse a mensagem, a profecia que o Senhor Deus tinha dado a ele para falar. E acontece que, eu estou repetindo a mensagem que eu li, mas agora com a explicação, né? Apesar de conta, eu não sou lá aquele pregador, eu apenas peço ao Senhor para me dar sabedoria e graça para falar com a igreja, né? Mas então é isso, ele foi, e o importante é que quando ele chegou ali para profetizar, ele profetizou, falou o que Deus mandou, falou do modo como o Senhor o ordenou, e ele falou, para que prove que a palavra é do Senhor. Isso é um fato importante, porque está escrito, não creiais em qualquer espírito, mas vamos provar se o espírito é de Deus. Mas ele mesmo ali já disse para o rei, para provar que essa palavra é do Senhor, como eu disse, esse altar se fenderá, e a cinza que está em cima dele vai se derramar. E quando ele falou isso, ele profetizou no nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e o altar trincou, fendeu, e a cinza que estava em cima dele se derramou. E o rei, quando viu que aquilo aconteceu, que era o homem de Deus profetizando, mas ele, por ser rei na autoridade maligna que ele estava tendo, mundana dele, idólatra dele, na sua autoridade idólatra, ele então não aceitou aquilo. Quer dizer, eu sou o rei aqui, que é isso? Esse camarada vem de lá agora e traz a mensagem e profetiza, o altar racha, e levantou a mão. Na hora que ele levanta a mão para dar ordem, prendei-o. Guardas, prende esse homem. Prende o queixo. Quando ele levanta a mão dele ficou assim, ó, parada no ar, mirrada. Mirrou a mão do homem. Cadê o rei? O rei da mão mirrada. Estava lá com a mão para cima, lá mirrada. Não é? Então, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Aí ele viu que a mão dele não voltava mais. Aí ele então pediu ao profeta, agora sim, agora eu vou pedir o profeta, né? Primeiro eu vou levantar minha voz e prender-o. 3 guardas, prende esse homem. Na hora que a mão parou lá, agora eu vou, né? Chamar, pedir o profeta para orar. Quer dizer, o camarada cruel faz o mal, quando o bicho pega pro lado dele a coisa fica feia. Agora sim, agora eu vou pedir a oração daquele, do povo ao qual muitas das vezes eu detesto, muitas das vezes eu não importo com ele, para mim é um qualquer, mas agora a coisa está pegando, quem sabe a oração dele vai fazer o milagre que eu preciso aqui agora. Então, pediu o profeta que orasse, e o profeta clamou ao Senhor, esse profeta jovem, clamou ao Senhor, e a mão dele voltou, restituiu a mão de novo. A mão dele voltou. E então ali ele falou com aquele profeta,
vamos lá na minha casa, eu vou te ressarcir, eu vou te ressarcir. Olha bem, irmãos, se para poder fazer a obra de Deus nós temos que ganhar algum presente, pedir algum presente. Eliseu não pediu presente nenhum quando o comandante Naamã chegou com aquela grande carruagem lá na porta do profeta. O profeta falou: vai, Geazi, é o servo de Eliseu, vai lá, fala com ele para lavar 7 vezes nas águas do Rio Jordão, que ele, quando ele voltar limpo para a casa dele, vai ficar limpo. Vai lá, né? E ele fez, mas depois de muita luta, né? Porque nós sabemos a mensagem, que ele não fez assim de uma vez, mas depois, com insistência e tal, humilhou, desceu as águas do Jordão, mergulhou 7 vezes, ficou limpa, a pele limpa, como a pele do neném. Então, ele volta com a comitiva até Eliseu e queria recompensar Eliseu com ouro, com prata, com muda de diversos festivais, com todo aquele que podia dar a Eliseu. O Eliseu podia pedir ali o que quisesse, que era capaz daquele homem dar, porque ele levou aquele para presentear o homem de Deus. Só que Eliseu não quis nada. Não podemos vender indulgência. Não podemos barganhar com as coisas de Deus. Não podemos fazer com a intenção de querer recompensa de quem quer que seja aqui, não. Porque as coisas de Deus, elas não são desse jeito. Ela tem grande recompensa, sim, a obra de Deus, para quem a faz, legitimamente para poder aceitar suborno, feita, outra coisa assim, não. Então Eliseu não aceitou. E agora também o homem de Deus falou: não, ainda que você me desse, falou com o rei, falou: ainda que você me desse, né, todo bem na sua casa, eu não iria, porque o meu Senhor, o Deus de Israel, que me mandou aqui, falou comigo quando eu voltasse, eu não voltasse nem pelo caminho que eu vim, não entrasse na casa de ninguém, nem comesse pão, nem bebesse água. Então eu não vou entrar na sua casa, não vou comer pão, não vou beber água, não, vou embora. E foi, fez a obra, o milagre aconteceu, ele profetizou contra o altar, né? Louvado seja Deus, altar. Então, profetizou como o Senhor colocou na boca dele, mandou ele falar, ele falou, aconteceu, Deus foi glorificado naquilo. Observação, nós temos que primeiramente obedecer ao Senhor. É aquilo que Deus mandar que nós falemos, é que nós devemos falar. Não ir além daquilo que Deus mandar, não. Se Deus mandar um profeta falar 3 palavras, ele tem que falar as 3 e ó, cessou. Nada da carne. Se Deus mandou ele falar 8, ele não fala só 6, não. Ele tem que falar 8 e nada da carne. Ele tem que falar aquilo que Deus mandou falar. Louvado seja Deus. Antigamente eu cria muito mais além que agora, né? Eu creio em profecia, revelação, mistérios, bênção de Deus, Deus operando, mas de certo tempo para cá, digamos que isso aqui, de certo tempo para cá, louvado seja Deus, eu prefiro ficar só com a Bíblia. Só com a Bíblia. Porque a Bíblia começou em Gênesis e encerrou em Apocalipse. Aqui fechou. O que está aqui dentro já é bastante para a nossa salvação. Aí você não crê em revelação assim por fora, se vem um outro lá e começa a entregar uma revelação, uma profecia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos afirma assim: não desprezeis o Espírito, não apagueis o Espírito, nem desprezeis a profecia. Nós não podemos apagar o Espírito e nem desprezar a profecia. Quando a profecia é de Deus, ela tem que estar batendo aqui dentro, aqui, ó. Bateu aqui com essa palavra, ela é de Deus. Se a profecia pode ser o profeta que for, se a profecia não bateu aqui, não é de Deus. Não. Quando Paulo falou assim: ainda que nós mesmos, um anjo descido do céu, vier com outro evangelho, que não seja este aqui, pode considerar anátema. E vocês sabem o que é anátema? Maldito. Evangelho maldito. Se vier alguém com outro evangelho pregando outra coisa, porque depois que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, e os apóstolos
pregaram a palavra, eles evangelizaram o mundo inteiro naquela época, com 40 anos. Com 40 anos eles evangelizaram o mundo daquela época. E aí então, logo depois de um certo tempo, surgiu outros homens dizendo: foi o Senhor que me falou. Um diz que viu no alto de uma figueira o tal Siddhartha Gautama, né? Budas. Todo mundo conhece por Budas, né? Os budistas. Siddhartha Gautama, do alto de uma árvore, diz que o homem pode reviver, que o Deus dele é através da meditação. E nisso aí tem esses negócios aí que eles orientais aí, né? E tem a religião do budismo, né? Então, aí orientam-se pela como é que fala? Como é que fala aí, pastor? Essa alta meditação, não é? Aí fica naquele tal de alta meditação, até chegar num estado, parece que de Brahma, sei lá, não tem esse trem não. Então, é desse jeito que eles fazem. Outro diz que Deus falou com ele dentro de uma caverna, né? E por aí começou as religiões no mundo. Quero comentar muito sobre isso não, porque isso é perigoso, tá? Mas aumentou as religiões no mundo. Nós sabemos que muitas religiões aí existem, mas pode ter vários tipos de caminho. Mas o caminho que leva ao céu é só o Senhor Jesus. É o único caminho. Não existe outro caminho. E não adianta procurar atalho, porque atalho dá em buracão, fim de rua, beco sem saída, né? Só dá nisso. Não procurar atalho não, que dá em areia movediça, ou então pode dar, né, em ponta de aterro e você cair lá embaixo. Então é um perigo. O caminho é só o Senhor Jesus. Não adianta procurar esses outros aí não. Qualquer outro caminho, confucionismo, rosacrucianismo, né? E outras coisas mais, não adianta mesmo. Ah, mas o Senhor, houve um anjo que veio e falou comigo numa caverna, lá no deserto, apareceu um anjo, falou comigo, quando falou com o nosso líder é abençoado, porque quem falou com ele foi um anjo, lá numa caverna, lá não sei aonde, lá não sei em qual lugar, no deserto, quer seja onde for. Não vai não! Porque um anjo fala, mas você não sabe que tipo de anjo é aquele. A palavra do Senhor diz que até mesmo Satanás pode se transformar num anjo de luz para enganar. O inimigo, o diabo, ele tem poder para se transformar num anjo de luz e enganar. Então creia na verdade. A verdade começa aqui no livro de Gênesis, termina aqui em Apocalipse. O que passou disso aqui, ó, do que está escrito aqui dentro, que passou aqui, crê não. A não ser que você tenha uma certeza tremenda de que aquilo está batendo aqui dentro. Ah, não, pode deixar que eu vou. Deus manda te falar. Eu estava um dia na minha casa, reunido com um jovem irmão, abençoado. Deus abençoe muito esse jovem irmão. Nós estávamos lá reunidos e tal, cantando, conversando a palavra do Senhor. E a pouco chega, sabe, essas mulheres que juntam aquela congregaçãozinha com elas e vai nas casas visitar e tal. Chegou uma mulher com uma congregaçãozinha com ela, vai escutando por que eu estou falando essa palavra aqui. E chegou lá, bateu, mas tinha muitas mulheres com ela, umas 8 parece, né, não sei, mais ou menos assim que eu não lembro direito. E bateu e nós abrimos a porta, aí estávamos ali, como era mais mulheres, não era uma nem duas, eram várias, né, e minha filha disse também poderia estar ali por perto também. Eu peguei, abri a porta e nós começamos a orar, a conversar e orar e tal. E aí, para adiantar o assunto, daí a pouco, naquela oração que nós estávamos, uma lá levanta em profecia. Levantou em profecia e virou para o jovem que estava comigo. O moço era jovem, mas era casado. Aí levantou a profecia e disse para ele assim: fica tranquilo, porque o Senhor está preparando uma varoa para você. Aí ele virou para ela de cara também e desmascarou
a profecia dela, ele falou assim: a irmã me perdoa, mas eu não posso, eu quero saber como é que pode Deus estar preparando uma varoa para mim, uma vez que eu sou casado. Eu sou casado, minha irmã, viu? Então, é desse jeito. Então está aqui, ó. É o caso dessas profecias que surgem para casamento e jogam as pessoas numa situação caótica da vida. Existe muita profecia para casamento. O Senhor me falou assim, e o Senhor que preparou ela para você, ou o Senhor que preparou esse varão para você, e tal, não sei o quê, ou Deus está preparando uma varoa para o camarada casar, tem a sua esposa, tem seus filhos. O Senhor, quem é que faz isso? Se Deus está preparando uma varoa para ele largar a mulher dele, divorciados, que tal uma vez que Deus aborrece o divórcio? Então pega e faz uma coisa dessa. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Então cuidado, a palavra é essa aqui, ó, está escrito aqui dentro, é a verdade, é a palavra de Deus. Não vai por outro caminho não, que você vai cair numa ribanceira, que você não vai sair de lá tão fácil, então nunca mais. Aí o que acontece? Para terminar aqui, vocês podem ver que aquele jovem profeta, ele foi, vocês vão ler para frente, quem guardou aí o lugar, que é 1 Reis capítulo 13, vai lendo, depois do capítulo 10 vocês vão ver essa parte que eu estou falando. Aí aquele jovem profeta foi, seguiu pelo caminho dele, chegou lá na frente, debaixo de um pé de zimbro, debaixo de uma árvore, ele sentou debaixo daquela árvore, para descansar. Mas na cidade tinha um profeta também, mas era um profeta velho. Eu quero ser um velho profeta e não um profeta velho, está entendendo? É melhor ser um velho crente do que um crente velho, né? Então, louvado seja Deus. Tinha um profeta velho na cidade que falou com os filhos dele, veio e falou: pai, você não acredita, o que aconteceu, meu filho? Tinha um profeta jovem aqui na cidade. O quê? Porque ele achou eu sou o profeta aqui, não é? Pode ter pensado isso. Tinha um profeta jovem aqui, foi lá no altar, onde o rei Jeroboão estava, profetizou contra o altar, a palavra cumpriu na hora, que quando ele profetizou contra o altar pendeu, rachou, a cinza derramou e tal, e aí então o que acontece? Aí o rei foi mandar prender ele, e levantou a mão contra ele. Na hora que o rei levantou a mão dele parou, mas ele pediu o profeta orou, a mão dele voltou no lugar de novo. Pai, que coisa tremenda! Aí o pai dele virou e falou com eles assim: ao guardar-me um jumento, arriou o animal para mim, né? Ao guardar-me um jumento, porque eu vou atrás desse profeta novo. Onde é que vocês viram que ele foi? Foi pelo caminho tal. E o profeta velho montou no jumento e partiu atrás do jovem. Chegou em certa altura e encontrou ele descansando debaixo de uma árvore, pastor Ciro. Aí encontrou ele descansando lá debaixo da árvore. Aí o profeta velho veio daquele jeito, sentou perto dele também. Como é que está? Tudo bem? Você é o profeta jovem que Deus enviou de Judá para profetizar contra o altar e tal, e aconteceu assim? É eu mesmo, sou eu. Mas vamos lá em casa, vamos lá para minha casa, para que você coma pão e beba água. Aí o profeta jovem falou com o profeta velho: não posso fazer isso, porque o Senhor Deus que me enviou, ele falou comigo para não ir em casa de ninguém comer pão, nem beber água, mas nem voltar pelo caminho que eu vim, mas por esse caminho aqui, por outro caminho, voltasse para minha casa. Aí o profeta velho, escuta para você ver, o profeta velho virou para ele e falou para ele assim: eu também sou profeta como você, eu também sou profeta como você, e um anjo me falou, olha bem, um anjo me falou que você poderia ir comigo, comer pão e beber água, mas ele esqueceu, é um ponto que nós temos que observar. Não esquece da palavra que Deus tem te falado, daquilo que Deus tem te dado. Aí que vem um outro, um anjo me falou, um anjo falou com ele, se falou que se deixou de falar, mas quem falou com o profeta novo foi o rei, o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu não podia entrar pelo caminho assim não, do profeta velho, não.
É onde muitas das vezes tem esses velhos crentes que já chegou a certa idade e quando um coitado do irmão vem contar experiências, aquela alegria, aquela felicidade, porque é novo convertido, tá, não sei o quê. Oi, irmão, que bênção, Deus está operando, Deus é maravilhoso, Deus fez essa obra e tal. Não, meu filho, isso aí é só agora. Isso é o primeiro amor, porque está nesse fogo garelo todo aí, de poder de Deus, de bênção de Deus. Mas eu também já passei por isso, e sacar. Em vez de aumentar a fé do irmão, falar, não, segure isso que você tem, fica firme, continua no propósito, em obediência ao Senhor, não deixa perder essa alegria, essa felicidade, esse fogo de Deus na sua vida, esse primeiro amor, não deixa perder, não desanime, coitado do irmão. É profeta velho, já perdeu aquele gozo que ele tinha em tudo da palavra e agora fica aí capenga na vida, em vez de buscar Deus para renovar a vida dele, nascer de novo e ter um renovo na vida, continua do mesmo jeito. Não pode. Assim o profeta velho tentou perder. E quando acabou convencendo o coitado do profeta jovem. Foi em casa, um anjo falou comigo que você podia ir. Ele, em vez de parar para pensar e pensar assim, um anjo? Não, mas quem falou comigo foi o dono do anjo. O Senhor que fez o céu e a terra, que governa todo ano, todos os anjos dele. Se é um anjo do Senhor, quem governa os seus anjos é o Senhor. Diz que dos seus ministros faz vento. Né, dos seus anjos labareda de fogo, né, dos seus anjos faz vento e dos seus ministros labareda de fogo, não é assim? Então, é Deus que manda nos anjos. Quem manda o anjo vir fazer acontecer é Deus. E como é que Deus ia contra a palavra dele, que ele falou com o profeta, e mandou um anjo para falar diferente? É isso que nós temos que observar. Se Deus te deu essa palavra, essa é a verdade. Se alguém vir com outra palavra que não seja igual a essa, que seja essa, então não aceita não, porque Deus não vai contra aquilo que ele falou, não. Deus não é mentiroso para poder pegar e falar uma coisa e depois mandar um outro desfazer, não. Então o que acontece? O coitado do profeta, vou terminar, viu, irmãos? O coitado do profeta novo foi. Chegou lá, comeu pão, né? Alimentou, bebeu, comeu. O que aconteceu? É o que você deve estar perguntando. Ele, o profeta novo, o profeta velho naquela hora, que o profeta novo comeu e bebeu, aí foi o Senhor mesmo. Aí o Senhor veio no profeta velho e usou o profeta velho e falou: como você desobedeceu as minhas ordens, profeta novo, com o jovem, falou com o jovem, como você desobedeceu as minhas ordens, né? Você não chegará a ser enterrado no sepulcro de seus pais. O que acontece? O profeta velho despediu o profeta novo, ele montou no jumento e foi. Chegou no meio do caminho, o que aconteceu? Um leão veio, matou ele. Não comeu a carne dele, nem tampouco a carne do jumento que ele estava nele, ficou lá sentado lá. Aí alguém passou e viu. E voltou e falou com o profeta velho, aquele profeta que teve aqui, que Deus usou ele, lá no altar de Jeroboão, ele está morto lá no meio do caminho, não. Tem um leão sentado lá, não come a carne dele, nem tampouco a do jumento. O leão só foi fazer o que Deus permitiu. Ô irmão, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de, eu conheço, eu sou antigo, não, para fazer essa simpatia, esses contos de carochinha, essas conversas fiadas, eu só escuto, irmão. Mas você não crê, não, eu tenho que crer nas coisas, não sei o que lá. Eu não creio em certas coisas, não. Eu creio na palavra. Se a palavra fala que não pode, que a orelha não vai entrar no reino do céu. Paulo avisou a Timóteo, cuidado. Exercita-te na verdade, mas não fica ouvindo esses contos de carochinha, essas conversas fiadas de velhas caducas, mas exercita-te, portanto, na verdade. Tem que tomar cuidado. Não, o neném nasceu, tadinho, está no chorão do nada. Foi um pedaço de coberto aqui, ó, na testa dele aqui, que ele vai parar de soluçar. Dá um pouquinho de água para ele, melhor, não foi um pedaço de pano de coberta. E parece que o trem dá certo, só para poder aumentar a fraqueza do outro, senhor. Né? Fica em pé aqui, ó. Fica em pé aqui, ó. Pede aqui para mim, fulano, doutor. Risca ali. Quando ela fazer 7 anos, se ela ultrapassar aquilo ali, essa enfermidade vai acabar. Os macumbeiros, tem muito crentinho feiticeiro para esse mundo afora aí, né? Crê em tantas coisas, no Senhor Jesus também, no mesmo, quando fala da palavra de Deus, fica aquele debate.
vira aquele debate. Ah, não, e tal, não sei o que, coisa e tal, porque eu acho que é assim, o tal do achismo, né? Eu acho que não precisa de estudo, não, eu acho que é assim. Eu não acho nada. Ou então tem que fazer uma Bíblia para ele ou para ela, ele mesmo que arruma um jeito de fazer uma Bíblia para ele, porque é de Deus. Deus não aceita o jeito que ele acha. Se ele não quer aceitar a palavra de Deus, quer que Deus engole ele com seus erros, com seus pecados, com seus achismos. Deus não vai engolir ninguém não. Quem precisa de quem? É eu que preciso de Deus ou Deus que precisa de mim? Ou eu enquadro dentro da palavra dele, ou então eu estou fora. Eu estou dentro ou eu estou fora, é sim ou não? Não é esse negócio de Valdenorex, parece, mas não é não. É sim ou não, ou tá ou não tá, ou tudo ou nada. Então é isso. E o coitado jovem, iludido, foi na onda do profeta velho. Que nós possamos aprender do Senhor Jesus. Porque ele falou assim, ó, para encerrar: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as palmas é que exaltam. O nome do Senhor Jesus, Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus.